Levítico capítulo 26. Mandamento, promessa e ameaças. Não farei para vós ídolo, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-se vós a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei o meu sábado e reverenciarei o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares no meu estatutos e guardares o meu mandamento e os fizeste, então eu vos darei a vossa chuva e seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e derrubar-se vós chegará a vindima, e a vindima se chegará a sementeira, e comereis o vosso pão, e a farta, e habitareis segundo na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormirei segundo, e não haverá quem vos espante, e fareis cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada, e perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. E 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olhares, e vós farei frutificar, vos multiplicarei, confirmarei o meu concerto convosco, e comereis o depósito velho, depois do envelhecido, e tirarei fora o velho por causa do novo, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se infartará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões dos vossos julgos, e vos fiz andar direito. Mas se me não ouviste e não fizeste todo este mandamento, e se rejeitaste o meu estatuto, e vossa alma se fardar dos meus juízos, não cumprindo todo o meu mandamento, para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto, porém sobre vós terror e tíssima, e febre ardente que consuma os olhos e atormente a alma. Semearei debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e serei ferido diante de vossos inimigos. E os que vos aborrecerem, de vós a senhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com essas coisas não me ouviste, então eu prosseguirei e cativo-vos 7 vezes mais por causa do vosso pecado, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e vossa terra como cobre, e debalde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua novidade,
e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se ardente contrariamente para comigo, e não me quiseste ouvir, travou-vos pragas 7 vezes mais, conforme o vosso pecado, porque enviarei entre vós as feras do campo, e as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda como estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andaste contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntando estarei nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregue na mão do inimigo, quando eu vos quebrantar o sustento do pão. Então 10 mulheres cozinharão o vosso pão num forno, e tornarão vós o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto me não ouviste, mas ainda andaste contrariadamente comigo, também eu vou convosco andarei contrariamente em furor. Eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comerei, e destruirei o vosso altar, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses, e a minha alma se enfardará de vós, e porei a vossa cidade por deserto, e assolarei o vosso santuário, e não cheirarei o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, se espantarão, disse os vossos inimigos que nela morarem. E vós espalharei entre as nações, e desembaiarei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, e quando habitáveis nela, e quando aos que de vos ficarei, eu me meterei tal pavor nos teus coração, na terra dos seus inimigos, que sonido de uma folha novida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão um sobre o outro como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não poderias parar diante dos vossos inimigos. E perecerei entre os gentes, e as terras dos vossos inimigos vos consumirá, e aquele que entre vós ficarem sem retenção pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade do seu pai com ele
se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, com a sua transgressão, com que transgredirão contrariamente para comigo. Eu também andei com eles contrariamente, eu os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, então tomarei por bem o castigo da sua iniquidade. Também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão. E me lembrarei da terra, me lembrarei. E a terra será desamparada dele, e folgará no seu sábado, sendo assolada por causa dele, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade. E em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e as suas almas enfastiou dos meus estados, e demais disto também, estando ele na terra dos seus inimigos, e não rejeitares, nem me enfardeis dele para consumi-lo, invalidar o meu concerto com ele, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor dele, me lembrai do concerto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos da nação, para lhe ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos, e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Levítico capítulo 27, votos particulares, a invalidação deles. Falou mais Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém fizer particular voto, segundo a sua avaliação, será as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a sua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será de 25, e da fêmea 10 ciclos. E de for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 70 anos e acima pelo varão, a tua avaliação será 15 ciclos, e pela fêmea 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme os que alcança a mão do que fez o voto. Avaliará o sacerdote. E se for animal de que se oferecer oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará, bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, o tal é trocado, serão ambos santos. E se for algum animal imundo dos que se não oferece em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau.
segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da tua avaliação. E quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, e o sacerdote avaliará seja bom ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação, será a sua. Voto de um campo, o resgate dele. Se também algum santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um orme de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme o ano restante até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira e resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saindo do ano do jubileu, será santo o Senhor, como o campo consagrado, e a processão dele será do sacerdote, e santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for do campo da sua processão. Então o sacerdote lhe contará a soma das suas avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação, por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que tem ou comprou, e aquele que de quem era a possessão do campo, e toda a tua avaliação se fará, conforme o ciclo do santuário. Esse ciclo será de 20 geras, mais o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém santificará, seja boi ou seja gado miúdo, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto, e se não se resgatará, vender-se-á segundo a tua estimação. Não há resgate para as coisas consagradas. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem ou de animal ou do campo, da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda a coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Todas as coisas consagradas que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente, do campo, do fruto, das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Tocante a todos os dízimos de vaca e ovelha, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não quadrinhará entre o bom e o mal,
nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocar serão santos, não serão resgatados. Estes são mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Muito obrigada por vocês ter ouvido a palavra de Deus até o final. O episódio da Bíblia de Levítico terminou agora. Vamos entrar em Números. Não se esqueça, inscreva no meu canal Revestida em Cristo para chegar mais a palavra do Senhor até vocês. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima.